todos, buenos dias. Vocês já me conhecem, sou professora Wani de espanhol, né? E vou explicar agora para vocês as atividades do terceiro bimestre da nossa apostila, tá bom? Bom, a nossa primeira aula, não esqueçam, por favor, de colocar o nome de vocês, a turma, é muito importante para a gente poder se organizar melhor, tá? É para responder a apostila, nossa atividade na própria apostila e com caneta, tá? Então, a nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre o meio ambiente, tá? O nome do nosso capítulo é A Cuidar do Meio Ambiente. E neste capítulo, nós também vamos trabalhar o gênero notícia, tá? Notícia ou reportaje. Una noticia es un texto más breve que tiene como objetivo presentar la información de forma clara y corta. El reportaje es un texto mais largo que apresenta a informação mais detalhada. Então, enquanto que a notícia é um texto mais curto, mais breve, que traz a informação de uma forma clara e curta, concisa, a reportagem é um texto mais longo, mais largo, que contém uma informação mais detalhada. Então, nós vamos ler aqui juntos um fragmento da reportagem sobre o meio ambiente. Tu entorno e el modo que en dicho entorno influye en tu desarrollo. Teu entorno, tudo que está à sua volta, e o modo em que esse entorno influencia no seu desenvolvimento. Desde un punto de vista más científico, el medio ambiente es el conjunto complejo de condiciones físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodeam o indivíduo o organismo e que, em definitiva, determinam sua forma e a natureza de sua supervivência. O medio ambiente influye na forma em que a gente e el modo em que se desarrollam as sociedades. Por dicha razão, la gente, el progreso, el desarrollo y el medio ambiente están íntimamente ligados. El medio ambiente también conlleva peligros. La contaminación atmosférica, las enfermedades transmitidas por el agua, los productos químicos tóxicos y los desastres naturales son algunos de los desafíos que plantea el medio ambiente para la humanidad. Los recursos naturales, la tierra, el agua, los bosques se están degradando a un ritmo alarmante en muchos países y una vez que se agoten son irrecuperables. Para que el desarrollo sea sostenible, este debe responder a las necesidades presentes y comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. En este sentido, los países deben tomar en cuenta las questões ambientales quando se trata de tomar medidas para o progresso econômico. Então, vamos tentar fazer uma pequena tradução rapidamente para que vocês entendam melhor o texto. Primeiro parágrafo fala de um ponto de vista mais científico. O meio ambiente é um conjunto complexo de condições físicas, geográficas, biológicas, sociais, culturais e políticas que rodeiam o indivíduo ou organismo e que, em definitiva, determinam sua forma e a natureza de sua sobrevivência. Então, o meio ambiente não é só a floresta, não é só a natureza. O meio ambiente é tudo que nos cerca, tanto as condições físicas, geográficas, tá? Sociais, como a gente lida com outras pessoas, a nossa cultura, a política, tudo isso faz parte do meio ambiente. O meio ambiente influencia na forma em que a gente vive e o modo em que se desenvolvem as sociedades. Por essa razão, as pessoas, o progresso e desenvolvimento e o meio ambiente estão intimamente ligados. O meio ambiente também conserva perigos, a contaminação atmosférica, as doenças transmitidas pela água, os produtos químicos tóxicos e os desastres naturais são só alguns dos desafios que estão no meio ambiente para a humanidade. Os recursos naturais, a terra, a água, os bosques, estão se degradando a um ritmo alarmante em muitos países, inclusive no Brasil, né?
e uma vez que se esgotem, são irrecuperáveis. Para que o desenvolvimento seja sustentável, este deve responder às necessidades do presente sem comprometer as habilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Neste sentido, os países devem tomar em conta as questões ambientais quando se trata de tomar medidas para o progresso econômico. Então, o desenvolvimento sustentável é quando a gente pensa nas necessidades do presente, sem esquecer das gerações futuras que precisam também suprir suas necessidades. Então, quando há por exemplo, um desmatamento desorganizado, desordenado, isso vai interferir diretamente às gerações futuras, porque eles vão ter menos chance de ter uma natureza, né, mais conservada do que a gente tem hoje. Então, logo, a temperatura vai estar mais elevada, vai ter menos rios, vai ter menos animais. Então, tudo isso interfere diretamente na vida das gerações futuras. Então, vamos agora para as perguntinhas sobre o texto, tá? Essa atividade avaliativa vale 8 pontos. E vocês vão tirar do texto as informações para responder essas questões aqui, ó. Que é o meio ambiente? O que é o meio ambiente? Se você reler aqui o primeiro parágrafo, você vai achar que o meio ambiente é um conjunto complexo de condições físicas e todo esse parágrafo aqui. Você vai responder em espanhol, tá? Quais são os peligros que o meio ambiente pode enfrentar? Quais são os perigos que o meio ambiente pode enfrentar? Também está aqui no texto, tá? O meio ambiente também conlleva peligros. Aí tá falando aqui dos perigos, ó. Coloca novamente aqui em espanhol. ¿Por que as ações do homem têm influência no meio ambiente? Por que as ações do homem têm influência no meio ambiente? Ué, lá no texto a gente não disse que o homem, as pessoas, o progresso, o desenvolvimento e o meio ambiente estão interligados? Então, né, não tem como uma coisa não influenciar a outra. Cita os exemplos, 2 exemplos de recursos naturais que aparecem no texto. Então, lá no texto aparecem 3 recursos naturais. Eu quero que você coloque pelo menos 2 aqui. Marca com na X o nome da situação representada na figura. Então, você vai observar essa figura aqui, assim, tem prédios tremendo, carros pulando, tá? Que situação é essa? Contaminação atmosférica, contaminação do solo, desastre natural ou enfermidades? Enfermidades transmitidas. Enfermidades são doenças transmitidas. Então, você vai marcar aqui qual dessas 3. Está bem fácil. Vamos para a próxima questão. Separar para depois tirar. Tiramos as coisas quando já não nos serve. Pero existem contenedores específicos para cada tipo de basura. Observa, basura é lixo, tá? Então, tem lixeiros para cada tipo de lixo. Vamos lá. Verde, solo vidro. Então, no lixeiro verde, a gente vai jogar somente vidro. Azul, solo papel e cartão. Só papel e papelão. Rojo, que é o vermelho, solo envases de plástico. Só embalagens de plástico, tá? Tudo que for de plástico vem para o lixeiro vermelho, ou rojo em espanhol. Amarillo, solo latas. Latas e tudo que for de alumínio. E marrom, solo matéria orgânica e restos. Ou seja, o que seria matéria orgânica? Resto de alimento, folhas, terra, quando a gente faz limpeza do quintal, né? Acaba tendo esse material aí. A gente pode jogar no lixeiro marrom. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, eu nunca vi esses lixeiros aqui. Por quê? Em Macapá não acontece uma coleta seletiva, em que é selecionado cada material na sua lixeira. Mas em outras cidades mais desenvolvidas, essa situação ela é bem presente. Então,
Eles separam todo o material, todo o lixeiro de acordo com a cor da lixeira, porque logo é feita a coleta seletiva de lixo e esse lixo vai ser reciclado, reutilizado. Então vamos aqui para a atividade. Coloreia cada objeto com o color de contenedor de onde devemos tirar. Então você vai observar esses objetos e vai me dizer em qual dessas cores aqui, qual dos lixeiros, qual cor do lixeiro que você vai jogar e vai pintar. Caso você não tenha um lápis de cor, um pincel para pintar, você pode só escrever o nome da cor, certo? Então, tiveram algumas dúvidas, então eu vou falar um pouquinho desses materiais, tá? A boneca, bom, a boneca pode ser tanto de plástico quanto de pano, né? Então, se ela for de plástico, né? Isso aqui quem vai me dizer é você. Se ela for de plástico, você vai jogar no lixeiro vermelho, então você vai pintar ela de vermelho. Mas se ela for de pano, pano é material orgânico, então você vai jogar ela no marrom, tá? Então você decide lá qual vai ser a cor da sua boneca. Só não pode ser, enfim, de lata, de alumínio ou de papel, tá? Uma casca de banana. Bom, casca de banana é resto de comida, então matéria orgânica. Caixa de leite. A caixa de leite é de papel, tá? De papelão. Saco plástico, cuba de ovo, lata de sardinha, resto de maçã, garrafa de vidro, carta, lata de conserva de milho e um sapato velho, tá? Então você vai me dizer aqui onde fica cada um desses materiais, onde é que vai ser jogado. Alguns objetos são difíceis de tirar, ou porque são grandes resíduos volumosos, ou porque são prejudiciais ao meio ambiente, resíduos peligrosos. Circula os objetos que se tiram em los contenedores que já conhecemos. Então, você vai circular apenas os objetos que podem ser jogados nos lixeiros que a gente já conhece. Os outros não é para circular. Por exemplo, lâmpadas. As lâmpadas, depois que quebram, elas podem emitir um resíduo que é prejudicial à natureza, que é o esqueci o nome. Enfim, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, tá? O mercúrio, lembrei. O mercúrio. O sofá é grande demais para ir para a lixeira comum, mas a casca de banana pode ir, né? Pilhas também não vão para a lixeira comum, porque elas também emitem coisas que são prejudiciais à natureza. Também o mercúrio. Celular também não pode ser descartado em qualquer lixeira. Então, latas podem, vidros podem. Colchão velho. Colchão velho é muito grande, é volumoso para ser destacado em uma lixeira, descartado em uma lixeira. Fogão também não dá, né? Óleo também ele deve ser separado. E resto de remédio também, tá? Como vamos ler aqui embaixo, ó. Las pilas vão em um contenedor especial. El aceite em outros. Aceite é óleo, tá? Generalmente encontramos estes contenedores em supermercados. Então, se você vê lá no supermercado, se você procurar lá onde eu posso descartar óleo, onde eu posso jogar pilhas e celulares e lâmpadas, geralmente tem um lixeiro específico lá nos supermercados, na farmácia. Lá nas lojas de celular também já tem um lixeiro para jogar celulares velhos, baterias que não prestam mais, fone de ouvido, esse material aí eletrônico que já não serve. ¿Conoces alguno en tu ciudad? Los restos de medicina vão a las farmácias. O resto de remédio também é prejudicial, porque ele tem fórmulas aqui, né, que podem prejudicar o solo, podem também contaminar animais.
Então, ele é importante que ele seja descartado em um recipiente, em um lixeiro diferente, que geralmente também tem em farmácias, tá? Então, vamos aqui. Conheces alguns resíduos peligrosos. Então, aqui são alguns resíduos, alguns materiais que são perigosos à natureza e que não devem ser descartados em qualquer lugar. Aerosoles e spray. Alguns aerosoles são inflamáveis e explosivos. Em seu lugar, é melhor usar produtos líquidos, cremas ou barras. Então, esses sprays eles são muito inflamáveis e são perigosos. Então, você vai... vamos continuar aqui. Número 2. Detergentes e produtos de limpeza. Dão tantos problemas que, a vezes, llevam símbolo de peligro. Em seu lugar, é melhor usar rabão ou água hirviendo com bicarbonato. Então, alguns materiais de limpeza, produtos de limpeza, eles são tão perigosos que levam aquele símbolo da caveirinha, né? A caveira. Porque eles são perigosos. Então, também a gente tem que tomar cuidado com o descarte desses materiais. E fluorescentes e pilas. Llevam substâncias tóxicas para os seres vivos, como o mercúrio. Melhor usar bombillas de baixo consumo, además de pilas e baterias recarregáveis. Então, como eu falei para vocês, as fluorescentes e as pilhas, as lâmpadas fluorescentes e as pilhas, elas contêm algumas coisas que são nocivas para os seres vivos, né? Como o mercúrio. Então, o descarte também não pode ser em qualquer lixeiro. Então, você vai enumerar as ilustrações aqui de acordo com as explicações anteriores, né? 1. Aerosóis e spray. 2. Detergentes e produtos de limpeza. E 3. Fluorescentes e pilhas. Essa tá bem fácil. Voltei um pouquinho. Vamos agora para a aula 2, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre os numerales cardinales do 21 a 50 e os verbos em presente de indicativo. Bom, no bimestre anterior, a gente viu os números de 0 a 20, de 0 a 20. Agora nós vamos ver do 21 ao 50. Então, vou explicar aqui para vocês, eu vou ler e vocês repitam em casa, tá? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perceberam que a família do 20 é todo mundo juntinho aqui, ó? 21, não tem separação, tá? 22, é todo mundo juntinho. A partir do 30, já vai separar com o G, que é o Y, tá? 31, 32, 33 e assim por diante. A família do 40 também já vai ser separada, 50, 60, 70, todas vão ser separadas, tá? 40, 41, 50, aí vai continuar, 51, 52, 60, 70, 80, 90, 100, 101. Então, aqui tem ainda alguns outros números que ainda vocês não precisam aprender, mas se vocês quiserem dar uma lida, tá? Qualquer coisa é só recorrer aqui em cima de novo na tabelinha dos números. E aqui embaixo, rapidamente, a gente vai ver os verbos regulares no presente do indicativo. Os verbos regulares, o nome regular quer dizer que ele que ele não muda, tá? Ele não muda. Tem os verbos regulares e os verbos irregulares. A gente vai ver só os regulares por enquanto no presente do indicativo. Os verbos, eles são classificados em 3 tipos. Os terminados com AR, por exemplo, o verbo amar, que foi o que eu utilizei aqui como exemplo. O verbo, deixa eu ver, pensar. Tem os verbos terminados com ER, como comer, como ler,
os verbos terminados em IR, como vivir, como dormir, tá? Então, dependendo da terminação do verbo, ele vai ser AR, ER ou IR. E aí, eles também são conjugados de maneira diferentes, tá? Dependendo dessa terminação. Certo? Primeiro vamos conhecer as pessoas aqui gramaticais. Yo, que é eu, tu, só que em espanhol tu tem acento, em português não tem. Él, ella e usted, ele, ela e você. Nosotros e nosotras. Nosotros é nós. E nosotras também é nós, só que só é utilizado quando neste grupo ao que se refere tem pelo menos uma mulher, tá? Ou todas são mulheres. Vosotros é vós e vosotras também é vós, só que nesse meio em que as pessoas estão, todas são mulheres. Do que se fala, todas são mulheres. Ellos, eles, ellas, elas e ustedes, vocês. Certo? Então vamos lá. A gente vai classificar o verbo terminado em AR, a gente utilizou como exemplo o verbo amar, tá? Então vamos lá. Eu amo. Perceberam que a gente trocou o AR pelo O. Em todas elas a gente vai tirar o AR, tá? A gente vai tirar a terminação verbal, AR, ER ou IR. E vai acrescentar essa terminação aqui, ó. Eu amo, tu amas, ele, usted ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos, ellas, ustedes amam. Agora, os verbos terminados em ER. Eu utilizei como exemplo o verbo comer. Eu como, tu comes, él, ella y ustedes come, nosotros comemos, vosotros comes, ellos, ellas y ustedes comem. Certo? E o verbo terminado em IR, eu utilizei como exemplo o verbo vivir. Então, tirou o IR e acrescentou a terminação. A terminação do IR é bem parecida com a do ER, com a diferença das pessoas gramaticais, nosotros e vosotros, em que aqui, ó, comemos, tem o E vai trocar pelo I, vivimos. Comeis, tira o E, fica só o I, ó, vivis, tá? O resto é igual. Eu vivo, tu vives, ele vive, nosotros vivimos, vosotros vivis e ellos, ustedes vivem. Tá? Trocou o R, acrescentou a terminação aqui de acordo com a pessoa gramatical. Vamos agora à atividade para a gente ver se vocês entenderam. Atividade 2. Primeira questão, o que é para fazer? Faça as contas abaixo e escreva o número em espanhol. Observe esse exemplo. 80 menos 38. Fiz a continha, deu 42. Você vai escrever aqui 42 em espanhol, igual como eu fiz, tá? 42. Se tiver dúvida, é só voltar na tabelinha dos números lá em cima. 15 vezes 4. Bom, 15 vezes 4 dá 60. Então, você vai escrever 60 aqui em números. E escrever 60 aqui em espanhol, tá bom? 60. Certo? E assim por diante. Tem conta de somar, de multiplicar, de subtrair e de divisão, tá? Esse ponto aqui é divisão, caso alguém esteja com dúvida. 110 dividido por 2 vai dar 55. Então, você vai escrever 55 em espanhol aqui. Beleza? E vamos para a segunda questão, que é a de conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo. Siga o exemplo. Ó, ella, uma carta. Esse espaço aqui estará em branco aqui na atividade de vocês. E vai aparecer o verbo aqui no final. Então, esse aqui é o verbo. Eu já separei aqui a terminação verbal, ó, termina em IR. Então, esse IR vai sair e a gente vai ver qual é a pessoa, é ella.
Eja e termina com IR. Aí volta aqui na tabelinha, ó. Termina com IR e a pessoa é eja. Então, a terminação vai ser E. Então, em vez de escrever, vai ser escribe, tá? Tirou o IR e acrescentou o E. Então, você vai fazer isso aqui. Todos eles estão aparecendo a pessoa, tá, gente? Pode não estar exatamente como está lá em cima. Por exemplo, aqui nesse primeiro tá Joe. Lá em cima tá a pessoa gramatical Joe. Mas pode estar assim, ó, Maria e Pepe. Quem são a Maria e o Pepe? Bom, primeiro a gente já vai começar aqui que são duas pessoas. Então, não é Joe, nem tu, nem ele, nem ele, nem você. Então, só pode ser, vamos lá, Maria e Pepe. É nós outros? Não, não é nós, porque eu não estou no meio. É vós outros? Também não. Então, são eles ou ustedes, tá? Então, a gente vai ver que vai ser uma dessas terminações aqui, dependendo da terminação verbal, certo? Cocinar, termina com a R. Então, volta aqui. Cocina. E é assim que você vai colocar aqui. Cocina. E foi só para dar o exemplo, certo? El gato. Quem é o gato? Qual é a pessoa gramatical? Aí você vai procurar a pessoa gramatical e vai conjugar esse verbo. Beleza? Se ainda assim vocês tiverem dúvida, me chamem lá no privado, no WhatsApp. Sem problemas, tá? O pessoal que está só assistindo aqui online. Quem está em sala de aula, tira a dúvida em sala de aula. Vamos agora para a terceira aula. Las partes del cuerpo, los adjetivos e los signos de pontuação. Então, vamos lá para as partes do corpo. Aqui nós temos o corpo humano, o corpo humano. E aqui tem várias partes do corpo. Cabeça, ceja, que é a sobrancelha, ojo, dedo, pecho, pança, pé, oreja, cuello, ombro, braço, rodilla, cabelo ou pello, pestaña, mano, muñeca, muslo, pierna, nariz, boca, unha, codo e tobillo. Então, a gente acabou de falar sobre várias partes do corpo humano, tá? Todas estão aqui com a setinha, né? Para qual é a parte que está indicando. Se tiverem dúvidas de como se fala, voltem um pouquinho o vídeo e repitam comigo, certo? Adjetivos. Os adjetivos, os adjetivos em português, no caso, constituem uma classe gramatical que tem por função acompanhar o substantivo, atribuindo-lhe propriedades ou qualidades, estado, origem ou procedência. Também podem atuar como modificadores de infinitivos substantivados e pronomes indefinidos. São palavras variáveis e sempre concordam com o substantivo, apresentando, portanto, gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, aumentativo, diminutivo, comparativo, superlativo. Vamos ver alguns exemplos. Então, de modo geral, o adjetivo é aquela palavra que vai acompanhar o substantivo. O substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas, né? Mesa, cadeira, céu, amor, o nome próprio, por exemplo, Ana, tudo que existe no mundo tem um nome, né? E essa palavra é um substantivo. Então, o adjetivo ele vai acompanhar o substantivo, dando uma qualidade ou uma característica, caracterizando o substantivo, tá?
Então, se ele está acompanhando o substantivo, ele vai ter que ter um gênero, né? De acordo com o substantivo, masculino ou feminino. Um número, ele pode estar no plural ou pode estar no singular. Pode ter também o grau, aumentativo, diminutivo, comparativo, superlativo, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Simpático, abierto, extrovertido, alegre, agradável, amável, estúpido, mal educado, sonhador, ambicioso, analítico, impulsivo, antipático, assertivo, cívico, respetuoso, introvertido, tímido, sociável, conciliador, luchador, cordial, criativo, aplicado, crítico, bondadoso, malicioso, detallista, dialogante, discreto, tranquilo, doce, eficiente, enérgico, entusiasta, experto, otimista, pessimista, trabalhador e grosseiro. Então, são algumas características só, mas são inúmeras, tá? Só algumas para você ter como exemplo. E o nosso último assunto são os signos de pontuação. Em espanhol, nós temos alguns sinais de pontuação que são praticamente os mesmos no português, tá? Com algumas exceções. Então, vamos lá. Temos o ponto, ponto em seguido, ponto à parte. O ponto o ponto, né, em português, vem no final de cada oração e depois de uma abreviatura. O ponto em seguida separa orações que pertencem ao mesmo parágrafo. E o ponto à parte separa os parágrafos. Temos a coma, que é a nossa vírgula. Separa elementos de uma enumeração, encerra aclarações, indica a elipse do verbo, antes e depois de expressões como sem dúvida, sem embargo, sem dúvida e não obstante. Sem dúvida e não obstante. Parênteses. Se utilizam com a intenção de realizar uma aclaração. Então, sempre que você tem que esclarecer algo, você vai utilizar os parênteses. Signos de interrogação. Essa é a diferença entre o espanhol e outras línguas. O sinal de interrogação e o sinal de exclamação do mesmo jeito. Não é só um sinal, são dois. Um no início da frase e um no final da frase. O do início da frase sempre vai estar de cabeça para baixo e o do final continua normal. Para que serve isso? Para que a pessoa saiba desde o início da frase que é uma pergunta. A mesma coisa acontece aqui no signo de exclamação. No início da frase vem de cabeça para baixo e no final um normal, tá? Então, quando se tem perguntas, se usa o sinal de interrogação. E quando se quer ressaltar, dar uma entonação, a gente usa o signo de exclamação ou admiração. E guion, ou raja de diálogo, é o nosso travessão. Ele indica sempre que vai ter uma conversa ali, sempre que vai ter um interlocutor. Las comillas são as aspas. As aspas, elas são muito importantes. Elas sempre vêm em dupla, né? Uma dupla no início, uma dupla no final. Ao princípio e ao final de uma citação textual, ou seja, sempre que você vai citar algum texto que não é seu, você vai colocar entre comillas. Escrever palavras estrangeiras. Você está escrevendo um texto em espanhol e quer falar uma palavra em português, você vai colocar entre aspas. Se você está escrevendo um texto em português e quer colocar uma palavra em inglês, por exemplo, também vai entre aspas. Em la escritura de pseudônimos, de personagens ou pessoas famosas. Ao citar o título de um cuento, de um capítulo, de uma novela, de um artigo. Para destacar palavras que representam um conceito. Ponto e coma. Ponto e coma é o ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto.
Separa elementos de uma enumeração que já tem vírgula e inicia proposições. Então, essas são as funções dos pontos. São basicamente as mesmas funções dos pontos em português. Então, não tem dúvidas em relação a isso, você já sabe usar a pontuação em português. Ainda temos aí guion, que é o hífen, né? Que é utilizado no final de uma linha. Terminou a linha e a palavra não deu toda, você vai usar o hífen para continuar na outra linha. Não esquece que essa palavra ela vai ser separada por sílaba. Por exemplo, a palavra palavra em espanhol. Você vai separar, deixa eu ver se aparece aqui, palavra. Vai separar ela como se estivesse separando em sílaba, né? Não deu ela toda aqui, ó, palavra, põe o hífen, termina na outra linha. Só para dar o exemplo aqui, tá bom? Certo. Agora vamos para a última atividade que vale 9 pontos. Primeira questão. Observa a descrição e escreve a qual parte do corpo se refere. Não olvide de escrever em espanhol. Escrever em espanhol. Então, você vai ler a descrição e vai me dizer de qual parte do corpo se refere. Mas é para responder em espanhol, tá? Vamos lá. Letra A. Miembro del cuerpo que compreende desde el hombro hasta la extremidad de la mano. Então, qual é a parte do corpo que compreende desde o ombro até a extremidade da mão? Qual é o nome dessa parte do corpo? Se tiver dúvida, é só voltar lá na apostila, na parte do corpo que tá aqui, ó, tá? Extremidade inferior, compreendida entre la rodilla e el pé. La rodilla é o joelho e o pé. Qual é a parte que está entre o joelho e o pé? Letra C. Parte do corpo que une a cabeça ao tronco. Qual é a parte do corpo que une a cabeça ao tronco? Parte de la pierna, desde la juntura de las caderas hasta la rodilla. Desde a juntura da cadeira até o joelho. Pode ser azules, verdes, negros ou castanho. Qual é a parte do corpo que pode ser dessas cores? Letra F. F. Quando se está vazia, necessitamos comida. Qual é a parte do corpo que quando está vazia a gente precisa de comida? Temos que tapar com a máscara para nos proteger de Covid-19. Qual é a parte do quais são, né? Que são duas partes do corpo que a gente deve tapar para nos proteger do Covid-19. E a última, a maioria das mulheres levam pendientes, brincos em ella. Qual é a parte que as mulheres, a maioria, usa brincos? Vamos para a segunda questão aqui sobre os adjetivos. Busca o contrário de cada adjetivo e reescreve a frase. Então, é para reescrever essa frase buscando o contrário de cada adjetivo desses aqui. Então, aqui em cima nós temos triste, lento, delgado, que é magro, fácil, caras, largo, viejo, feo, pequena, bajo, débil, que é fraco, e frio. Então, letra A. Mi coche nuevo es tan rápido. Então, você vai pegar o contrário da palavra nuevo e o contrário da palavra rápido e refazer essa frase. Entendeu? Então, por exemplo, mi coche viejo, aí pega a palavra viejo, es tan lento. Mi coche viejo es tan lento. Vai reescrever essa frase em espanhol aqui embaixo, tá? A mesma coisa você vai fazer com todas essas frases. E a última questão, completa com os signos de pontuação. Então, você vai completar todas essas frases aqui, são 5 frases, com os sinais de pontuação que a gente acabou de falar lá em cima, tá? Que hora é? É uma pergunta. Se é uma pergunta, temos um ponto aqui e o outro aqui. Então, é para escrever o ponto, né? O nome do ponto, tá? É para escrever o ponto mesmo. Temos que comprar pão, huevos e leite.
Hola, Juan, ponte las botas. Tu vecino, aqui de la derecha, hace mucho ruido. Então, coloque aqui a pontuação e acabou. Se ha acabado essa atividade desse bimestre. Então, façam as atividades. Se tiverem dúvidas, me chamem lá no WhatsApp, tá? Quem tiver em sala de aula, leva a dúvida para a sala de aula para a gente retirar, beleza? E é isso. Besitos, niños. Hasta la próxima. Adiós.